Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Voltamos com o nosso outro vídeo, onde nós vamos falar agora sobre vetores. No vídeo passado eu expliquei para vocês algumas características do vetor, né, de um segmento orientado, melhor dizendo, e nós vimos o que são segmentos equipolentes, né, que são segmentos que possuem o mesmo módulo, direção e sentido. Né? Então, um vetor vai ser o quê? Vai ser uma representação, né, por um único segmento, né, por exemplo, segmento AB, que vai representar todos os segmentos orientados equipolentes a ele. Tá? Então, esse cara aqui, ele vai estar representando todos os possíveis, né, segmentos orientados equipolentes a ele. O que equivale a dizer que eu posso pegar o vetor e eu posso carregar ele para qualquer lugar, né, e ele vai estar representando, né, todos os possíveis. Né? Como é que a gente representa um vetor? Tá? Nós podemos representar um vetor pelos dois pontos do segmento orientado que formam ele, que vai de A até B, com uma flechinha em cima. E nós também podemos representar por V. Tá certo? Então nós vamos pegar uma letra minúscula e o vetor V vai ser o segmento, a representação, né, de todos os segmentos orientados equipolentes ao segmento orientado AB. Tá certo? Então essa aqui é a representação. Existe ainda uma terceira forma de representar o vetor AB, que é fazer o ponto final menos o ponto inicial. Por quê? Se eu pegar as coordenadas do ponto B e subtrair dele as coordenadas do ponto A, eu vou ter a coordenada de um ponto, né, que seria um ponto que eu posso formar um segmento orientado partindo de origem até esse novo ponto. Né? Por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, se a gente pegasse uma referência aqui, x e y. Aqui, a minha origem, né, é aqui nesse pontinho ali. E eu tenho um segmento orientado AB. Eu vou ter aqui, deixa eu pensar. Por exemplo, esse aqui é meu ponto A. Esse aqui é meu ponto B. Né? Então aqui eu tenho um segmento, né, orientado, que vai do ponto A até o ponto B. Pronto, fazer a flechinha aqui para o ponto B. Nós estamos ali, tá? Se eu subtrair do ponto B as coordenadas do ponto A, o que vai acontecer? É o equivalente a eu pegar esse vetor e jogar ele na origem. Né? Então, eu colocaria ele aqui, né? E ficaria dessa forma aqui. Tá? Então, fazendo a subtração do ponto B das coordenadas do ponto A, é como se eu jogasse o meu ponto B para esse outro ponto que eu vou chamar de B'. Tá? E o meu A' se tornaria a origem do sistema. Então, é equivalente eu representar o vetor AB por esse vetor AB B'. B', desculpa. Por quê? Porque ele tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, né, a mesma orientação aqui em relação a uma referência, e ele possui o mesmo sentido. A flechinha também está indo da esquerda para a direita, vamos dizer assim. Tá? Então, por isso que essa representação aqui de B menos A também é válida para um vetor. Né? Ali, o que acontece? Se eu tivesse um outro segmento orientado, vou pegar aqui a caneta azul, vou fazer aqui. CD. Né? Reparem, esse segmento CD, ele tem o mesmo tamanho do segmento AB, ele tem a mesma direção, né, a mesma orientação e tem o mesmo sentido. Ele só foi colocado em outro lugar. Né? Então, esse segmento é equivalente a esse segmento. Esse segmento orientado também é equivalente a esse outro segmento aqui. Então, essa representação do vetor AB representa um conjunto de infinitos vetores, né, que eu posso desenhar nessa folha, né, e estendendo a folha até infinito também, né, de todos os vetores que têm o mesmo tamanho, a mesma inclinação e a flechinha aponta da esquerda para a direita. Tá? Esse que é o nosso vetor. Vamos lá. Nós temos algumas características de vetores, né, que eu vou enumerar para vocês a partir de agora. Então, nós temos, primeiramente, os vetores iguais. O que são vetores iguais? São vetores que possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Né? Então, se AB é igual a CD,
Isso significa, né, que o segmento orientado a B é equivalente ao segmento CD. Tá? E eu posso representar AB e CD simplesmente por um vetor que seria o AB. Tá? Então essa é a nossa primeira representação. Nós temos depois um vetor nulo. O que é o vetor nulo? O vetor nulo ele é um vetor que ele tem módulo igual a zero. Né? E o vetor nulo ele representa todos os segmentos nulos, né, que existem. Tá? E nós vamos representar ele por um único vetor, que vai ser chamado de vetor nulo ou vetor zero, e ele vai ser indicado por zero, né, com uma flechinha. Vou fazer um risquinho aqui para não confundir com o O. Tá? Então isso aqui é um zero, né, ele que tem um vetorzinho ali em cima. Tá? Pessoal, a flechinha que eu costumo desenhar em cima dos vetores, né, ela pode ser assim, né, conforme eu estava fazendo aqui em cima, ou ela pode ser assim, ó, tá? Então essas duas aqui são a mesma coisa, tá? São iguais, tá? Esse segundo jeito aqui que eu faço, ele é um pouquinho mais rápido de escrever. Então, né, vocês vão reparar ao longo dos vídeos que raramente eu vou fazer uma flechinha desse jeito aqui, tá? Que eu tenho que fazer essa pontinha de flecha. Eu sempre faço um risquinho para baixo, tá bom? Mas é a mesma coisa, tá? Vamos para a próxima coisa aqui. Então nós temos os vetores opostos. O que é um vetor oposto? Um vetor oposto é um vetor que possui o sentido, né, oposto ao vetor original. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor V e ele é igual a AB, nós vamos ter que o vetor BA é oposto ao vetor AB. Tá certo? E como que nós podemos escrever o vetor BA? Então, o vetor BA vai ser igual a menos AB, né? Nós trocamos o sentido do vetor colocando um sinal de menos na frente. Né? Então eu posso trocar aqui desde que eu coloque o sinal de menos ali. Ou então eu simplesmente vou representar por menos V. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente vai representar um vetor oposto. Vocês vão ver que ao longo do curso a gente vai trabalhar bastante, né, com essa questão de vetores opostos. Então nós temos agora um vetor unitário. Como o nome sugere, né, ele é um vetor que tem tamanho igual a uma unidade. Né? Então, um vetor V ele é unitário se o módulo desse vetorzinho V é igual a 1. Né? Essa representação de módulo aqui a gente vai ver ainda como que calcula, tá? Mais pra frente. Tá bom? Mas o módulo basta dizer que é o tamanho dele. Então, o tamanho dele é igual a 1. É uma unidade de comprimento. Tá? Então, esse cara aqui é um vetor unitário. Aproveitando o gancho, vamos ver o que é um versor. Né? Um versor de um vetor não nulo, ele vai ser o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de dado vetor. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um vetor AB. Bem grande esse vetor aqui, né? Aqui é o nosso ponto A, e aqui na extremidade é o nosso ponto B. Ele tem diversas unidades, né? Então, se a gente pegar aqui, eu nem medi para fazer ele, vamos ver. Olha lá, deu aproximadamente aqui vamos pegar por centímetros, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tem 6 unidades. O versor do vetor AB, ele vai ser um vetor unitário, né? Que tem mesma direção e sentido do vetorzinho do vetor AB. Né? Então, se a gente pegar aqui, que é uma unidade, esse cara aqui, o vetorzinho que eu desenhei em azul, é o versor do vetor AB. Tá? Então, é exatamente assim que a gente vai representar. Geralmente, a gente representa vetor unitário, né, pela letra U. Tá? Então, o vetor U, né, que é esse vetorzinho aqui, é um versor do vetor AB, né, que é o vetorzão grande aqui, ó. AB é esse vetor aqui. A gente pode chamar de V, por exemplo. Tá? Mas nada impede de vocês chamarem o vetor unitário de outro nome também, né? Outra letra, alguma coisa assim. Por exemplo, os vetores unitários dos eixos coordenados, né? Na direção x a gente tem um versorzinho chamado de i, né? Na direção do y nós temos um vetor chamado de j, e na direção do eixo z, né, que é a terceira dimensão, nós temos um versor
que ele é chamado de K. Né? I, J e K são os versores dos eixos coordenados. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Tá bom, pessoal? Bom, visto que é um versor, né, o versor é um vetor unitário na mesma direção, né, de algum outro vetor qualquer. Né? Então, na direção do AB, nós temos o versor U. Quando que dois vetores são colineares? Vetores... Né? Essa é uma definição um pouquinho, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com essa condição aqui de colinearidade de vetores. A gente pode imaginar, vetores colineares são aqueles vetores que estão na mesma linha, né, colineares, simplesmente interpretando o nome. Então vamos deixar aqui uma direção bem estabelecida, né, e daí a gente pega ali e faz aqui dentro dessa reta vermelha um vetor, que eu vou chamar de U. Ele não é unitário, tá, pessoal? É só o nome que eu estou dando para ele. E eu vou chamar aqui um outro vetorzinho, né? Ele começa aqui, vai até aqui. Vou chamar ele de V, tá certo? Então, a princípio, o e V são colineares, né? Eles estão na mesma linha, né? Então, realmente eles são colineares. Bom, e se eu tiver um vetor, por exemplo, aqui? Eu vou chamar esse vetor de W. Tá? Esse vetor W é colinear ao IV? Eu digo para vocês que ele é. Tá? O vetor W é colinear aos vetores U e ao vetor V. Né? Por quê? Nós acabamos de ver, lá no início da aula, né, que um vetor é o conjunto de todos os segmentos equipolentes. Né? Então, por exemplo, se esse vetor W está situado aqui no segmento EF, nós sabemos, né, que ele é equipolente, nesse caso aqui, ao vetor U, que está entre os segmentos AB, e ao vetor V, que está entre os segmentos C e D. Nesse caso, eu desenhei do mesmo tamanho, por isso que eu estou falando que eles são equivalentes, tá? Eles têm o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Mas não necessariamente o W precisaria ter o mesmo tamanho, né? Eu posso pegar aqui um outro vetor, tamanho bem diferente. Eu vou chamar esse vetor de... Agora acabaram as letras, né? Na sequência. Vou chamar de vetor A, tá bom? O vetor A, ele é colinear ao vetor U. Por quê? Ele tem a mesma direção, tá? Então, vetores colineares, eles possuem mesma direção, tá? Então, o vetor A, ele é colinear ao vetor V, ele é colinear ao vetor U, e ele também é colinear ao vetor W, né? A gente sabe que o vetor, ele é uma representação de todos os segmentos equivalentes, né? Então, eu posso pegar esse vetor A e, entre aspas, carregar ele até a linha vermelha. Ele vai encaixar na linha vermelha porque ele tem a mesma direção, né? Se ele não tivesse a mesma direção, ele não iria encaixar. Por exemplo, pegar aqui e fazer bem exagerado, ó, um outro vetorzinho aqui, vou chamar de B. Né? Esse vetor B, se eu carregar ele até a linha vermelha, ele não vai encaixar na linha vermelha. Tá? Então, ele não é colinear ao vetor U e ao vetor V. Tá certo? Ele ainda, eu poderia ter um outro vetor aqui com a mesma direção, mas o sentido trocado para baixo. Vou chamar ele de vetor C. Tá bom? Opa, deixa eu pegar a folha. Chamei ele de vetor C. Ele tem um sentido oposto, mas a única característica que a gente precisa manter para que os vetores sejam colineares é a mesma direção, e ele tem, né? Ele é paralelo. Tá? Então eu posso colocar o vetor aqui na linha vermelha e ele vai ser colinear ao vetor U e ao vetor V. Tá certo? Beleza, pessoal? Além de colinearidade, nós ainda podemos falar sobre coplanaridade. Deixa eu pegar uma outra folha. Aqui. Então, vetores coplanares. Então, os vetores, eles serão coplanares, né, como o nome já diz, né, se eles estiverem no mesmo plano. Tá? Então, nós vamos ter que definir um plano. Deixa eu desenhar aqui um plano. Vou fazer a mão livre mesmo, mais rápido. Então, nós temos aqui um plano π. Né? E toda vez que nós tivermos vetores, V e W, né,
vetores no mesmo plano, né? Por exemplo, se a folha aqui é o meu plano, vamos fazer um exemplo um pouco mais didático, né? E as minhas canetas são vetores, né? Elas estão apoiadas, né? Elas estão em cima, elas estão no plano da folha, tá? Então as canetas, por exemplo, o vetor U, V e W, elas estão no mesmo plano, então elas são coplanares. Caso eu tivesse um dos vetores, por exemplo, a caneta preta aqui, que é o nosso vetor W, e ela estivesse apontando para cima, né, eu erguesse ela e ela não estivesse no plano da folha, tá? Então esse vetor aqui não é coplanar ao vetor vermelho e nem ao vetor azul, tá? O vetor preto não é coplanar a eles. Ele está num outro plano, né? Ele está saindo da folha aqui, tá certo? Então isso que é a coplanaridade entre vetores, tá bom? Vale a gente lembrar uma coisa, lembrar não, é estabelecer, né, pessoal? Que dois vetores quaisquer sempre vão ser coplanares, tá? Por quê? Porque eu posso pegar dois vetores e passar um plano através deles, sempre, tá? Então, por exemplo, esses dois vetores aqui, as duas canetas, né? Eu vou colocar elas, né, no plano aqui da folha, né? Então eu consigo traçar um plano que contenha esses dois vetores. Se eu pegar a caneta azul e erguer ela, né, o que vai acontecer? Né? Eu não vou estar mais no plano da folha, mas eu ainda consigo fazer um plano que contém esses dois vetores, tá certo? Isso não vai ser válido se eu tiver um terceiro vetor, tá? Então, três vetores nem sempre são coplanares, mas se eu tiver apenas dois, eles sempre vão ser coplanares. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho com operações, né, com vetores, tá bom? Até a próxima.